Então vamos lá, né, pessoal, dando continuidade aí no nosso no nosso tema de hoje, né? Então a gente falou aí dessa parte ética, da responsabilidade ética, né, tanto do atendente na realização da administração do medicamento, quanto também do farmacêutico. E aí, a gente tem que entender bem, antes da gente falar da via de administração, sobre forma farmacêutica. Eu acho que eu comentei com vocês que eu vou falar sobre isso o curso todo, porque a gente tem que ter isso muito em mente, né? A gente tem que ficar bem decorar bastante, né? Então, a gente tem que entender que as formas farmacêuticas são divididas em sólida, semissólida e líquida, né? Coloquei algumas principais aí que tem dentro das sólidas, que são os comprimidos, as cápsulas e os pós. E nas semissólidas nós temos a pomada, o creme e o gel. E líquido, solução, suspensão e xarope, né? A gente tem que entender quando que a gente vai utilizar cada forma farmacêutica dessa. E o que é uma forma farmacêutica? Forma farmacêutica é como o fármaco se apresenta na drogaria, né? Então, da forma que ele está na minha drogaria. Então, ele está na forma de comprimido. Ele está na forma de cápsula. Então, é o formato, né, que esse medicamento se apresenta na minha drogaria. Nós chamamos de forma farmacêutica, tá? Semissólida. A gente tem pomada, creme e gel. E o que diferencia cada uma delas, né? A pomada ela tem base oleosa. Já o creme, ele tem uma base aquosa, enquanto o gel tem uma base de álcool. E cada tipo desses semissólidos, tá? Ele é para um tipo de patologia. Então, por exemplo, quando que eu utilizo a pomada? A pomada é utilizada, por exemplo, quando o paciente tem uma queimadura, né? Então, queimou ou está com uma assadura, né? Então, vem e passa uma pomada. Por quê? Porque a pomada, ela cria uma capa protetora, né? Então, porque ela vem de óleo, a base dela é oleosa. Então, ela cria uma camada protetora sobre a pele, né? Do meu paciente. Então, por exemplo, o nenê, né? O nenê, ele tá com uma assadura ali no bumbum e a gente vai e passa a hipoglós, né? A hipoglós, ela tem uma base oleosa, até é difícil de depois da gente tirar, né, essa pomada, porque ela tem uma camada muito boa aí de óleo, né? E aí ela cria essa camada. Para quê? Qual é a função dessa camada? Toda vez que a gente queima, que a gente tem uma queimadura, né, ou uma assadura ali naquele local, teve uma desidratação daquele local. Então, desidratou, né? Aquele local onde está a assadura. Ou seja, se eu tenho uma desidratação, a célula perdeu água. Bruna, o que é isso? Nós temos águas dentro da célula e fora da célula. Então, todo o nosso corpo nós temos água. E é essa água que controla ali, né, a quantidade de íons dentro da célula, fora da célula. E quando eu tenho um descontrole na quantidade de água, né, então, descontrolou a quantidade de água, eu tenho aí uma desidratação, né? Então, a desidratação é uma perca de água de dentro da célula. Essa perca de água pode acontecer, por exemplo, uma queimadura, uma assadura, por exemplo, se alimentou de muito sal, né? Por exemplo, no afogamento no mar, onde bebe muita água salgada, então acontece uma desidratação. Então, tem várias formas que acontecem, né? Aí, vômito, diarreia, tudo isso pode causar uma desidratação. Agora, a desidratação da pele, ela é causada justamente, né, igual a gente está falando, por uma questão de uma assadura. Então, o atrito ali, por exemplo, com a fralda e o xixi, o xixi tem bastante sódio, então ele é muito, né, entre aspas, salgado, né? Então ele tem muito sal. E aí o atrito da urina, por exemplo, com a fralda causou uma assadura, né? Aí nós passamos ali uma pomada que cria essa camada protetora de óleo e aí ela hidrata aquele local, ou seja, não deixa aquela célula perder mais água, tá? Então ela não vai permitir que aquela célula perca mais água. Então por isso que a gente indica numa assadura não um creme, e sim uma pomada, justamente pela capa protetora que ela exerce, não permitindo, né, que aquela célula perca mais água, né? E ali perca água e aí esse paciente tem ali uma piora, né, da assadura. Já o creme, como ele tem uma base aquosa,
ele se evapora muito rápido, né? Então, por exemplo, eu passei um creme numa assadura, né, lá no bebezinho. O creme, ele vai evaporar muito rápido, tá? Ele tem uma evaporação muito rápida, porque a base dele é água. Então, eu utilizo o creme mais, por exemplo, quando eu tô com uma alergia, quando eu tô com uma infecção de pele, né, por exemplo. Então, o paciente tá, vamos colocar, com uma micose. Aí, eu utilizo o creme para uma infecção de pele. Qual é a diferença? Então, se eu perguntar a diferença da pomada para o creme. A pomada, ela tem base oleosa, enquanto o creme, ele tem base aquosa. Quando que eu utilizo a pomada? Quando eu tenho ali uma desidratação. Quando que eu utilizo o creme? Quando eu tenho uma infecção de pele. E o gel, por exemplo, ele causa desidratação, né? A gente pode perceber agora que a gente está fazendo uso do álcool em gel, por exemplo, que a gente fica com a mão muito ressecada, né? Então, acontece aí que a gente fica com as mãos ressecadas, tem pessoas que ficam até com... a mão vai descamando de tanto gel que, né, que passa. Enfim, o gel, a base dele é álcool. Não uma solução alcoólica, e sim álcool de cereal. Porém, é uma solução aí de álcool, né? É um tipo de álcool, mas é um álcool aí de cereal. Então, o gel, ele não pode ser passado, por exemplo, numa queimadura, porque senão ele vai desidratar muito rápido aquele local, mais ainda, e vai piorar a situação daquela assadura ou daquela queimadura, né? Queimei a perna, Bruna, né? Posso passar pasta de dente? Não, de jeito nenhum, porque a pasta de dente, ela tem, né, na sua formulação o flúor, por exemplo. E o flúor, ele causa ali, ela tem o gel também na pasta e causa mais desidratação. Borra de café, né? Que a gente já ouviu várias pessoas falar. Se queimar na queimadura passa borra de café. Também não é indicado, porque a borra de café, ela vai irritar mais aquele local. Então, o indicado mesmo é passar, né, quando tem uma queimadura, uma pomada, por exemplo, uma pomada aí de neomicina mais bacitracina, né, para ajudar na cicatrização dessa queimadura, né, e ir tratando aquele local. Caso apareça pus, a gente tem que entrar aí com antibiótico, né? Porque pode ser que tenha uma infecção. E para dor, se estiver doendo, algum anti-inflamatório também é bem legal entrar, caso for uma queimadura, tá? Lembrando que a queimadura, nós temos 3 tipos, né? A queimadura de primeiro grau, que é quando só fica vermelho o local. Queimadura de segundo grau, que é quando aparece bolha. E queimadura de terceiro grau, que é quando eu tenho uma corrosão, corroeu, né, um pedaço aí da minha pele, por exemplo, né, vejo às vezes até o músculo ali do paciente, e aí eu tenho a grau 3. E tem pessoas que têm a grau 1, grau 2 e grau 3 na mesma queimadura, né? Então, por exemplo, um paciente que sofreu aí, né, no lugar que estava pegando fogo, por exemplo, pode ter esses 3 tipos de queimadura, né, pelo corpo. Então, por isso que quando, não sei se vocês já observaram, né, que tem os filmes e tal, eles enrolam, né, o paciente tipo num plástico prata, né? Aquilo ali a gente chama de manta térmica, né? Então, quando acontece ali uma queimadura, eles enrolam naquela manta térmica que vai fazer a função, por exemplo, da pomada, tá? Que vai criar essa capa protetora, que essa manta é uma capa protetora, que não vai permitir, né, que a pessoa perca mais água, né? Porque ela já perdeu muita água, porque ela tá com o corpo quase todo queimado, né? Então, não vai permitir que ela perca mais água e vai garantir aí, né, uma hidratação melhor, né, para o paciente melhorar, certo? Deu para entender sobre pomada, creme e géis, né? Então, se eu tenho uma queimadura, eu passo uma pomada, não posso passar nenhum creme, nenhum gel, tá? E aí, no caso, eu tenho os nossos líquidos. Então, lembrando, as formas farmacêuticas são diferenciadas em sólida, semissólida e líquida, né? E a líquida nós temos a solução, a suspensão e o xarope. E qual é a diferença, Bruna? Vamos lá. A solução, eu tenho um medicamento que ele tem uma única fase. O que é ter uma única fase? Então, segundo a química, né, a gente tem as fases, por exemplo, fase líquida, fase sólida, né? Então, a gente tem diferentes tipos de fase. E uma fase, por exemplo, não se mistura na outra.
Então, por exemplo, se eu pegar um óleo e colocar, né, dentro de um copo com água, o óleo ele não vai se misturar com a água, correto? Ele não vai ficar o óleo e a água, ou a água e o óleo, tá? Quando a gente observa o óleo e a água, por exemplo, né, que a gente está falando, nós temos duas fases, né? Eu consigo enxergar o óleo e a água, e eles não se misturam. Já a solução, ela é uma única fase, ou seja, ela é um único líquido, tá? Então, se eu colocar ela, por exemplo, para a luz, eu consigo observar através, né, do vidro o outro lado, né? Porque ela tem uma única fase, ela é uma solução, né? Então, a solução a base dela é água, né? A base da solução, e ela possui uma única fase. Qual que é a diferença da solução para o xarope? Vamos lá. O xarope, ele também é uma única fase, tá? Então, se eu colocar ele na luz, eu consigo observar o outro lado dele. Porém, o xarope, para ele ser classificado como xarope, segundo a farmacopeia, né, ele precisa ter mais de 80% de açúcar, né, como a gente já falou na outra aula. Então, ele tem que ter 80% de açúcar. Então, qual é a diferença da solução para o xarope? Na solução, eu não tenho açúcar, né? Enquanto no xarope eu tenho 80% de açúcar. Existe xarope para pessoas diabéticas? Não, tá? Para pessoas diabéticas a gente utiliza a solução. Isso é um marketing, né, da indústria farmacêutica para poder vender. Porém, o que pode acontecer? Pode acontecer do paciente chegar na drogaria, te pedir um xarope, por exemplo, e ser errado, né? E ele, por exemplo, ter diabetes, né, e tá pedindo um xarope. E aí vai da nossa orientação, né, do atendente de farmácia, saber lidar com essa situação, saber perguntar, olha, a pessoa que vai utilizar esse medicamento tem diabetes? Porque se tiver diabetes, não pode tomar um xarope e sim uma solução. Porque o cliente, ele não é obrigado a saber, né, que tem solução, xarope, suspensão, enfim, ele vai chegar e ele vai pedir um xarope, principalmente para tosse, né, que hoje a maioria aí que a gente fala, né? Por exemplo, o paciente tá com tosse, ele pede um xarope, ele não sabe que tem solução, entre outras aí, formas farmacêuticas, tá? Então, qual é a diferença da solução para o xarope? Que no xarope a gente tem 80% de açúcar. Já a suspensão, ela é duas fases. Uma fase sólida e uma fase líquida, certo? Então, ela possui a suspensão duas fases. O que é a diferença dela? Essas duas fases. Então, por exemplo, a amoxicilina, né, em forma líquida, né, ela é duas fases. Ela vem um sólido e aí nós temos que completar ela, né, com água potável até a marquinha e agitar toda vez que a gente for dar para o nosso paciente, para o bebê, para a criança, enfim. E tem que avisar isso para o paciente, né, que todas as vezes que ele for dar, né, uma amoxicilina, por exemplo, ele tem que agitar. Porque se ele não agitar e ele der só aquela água, né, tipo uma aguinha, aquilo ali não vai ter o princípio ativo, não vai ter o medicamento. Então, ele vai estar dando o medicamento errado e que não vai ter uma função esperada, né? Então, a gente não vai conseguir obter aí uma saúde do paciente. Então, a suspensão, toda vez, ela tem que ser agitada. Por quê? Para suspender, né, a partícula que está no seu formato sólido, a gente suspende essa partícula no líquido, que no caso é a água, tá? Então, eu dei uma recapitulada aí, né, para vocês sobre forma farmacêutica, que é importante a gente entender bem. Então, eu acho que agora com a explicação vai ficar mais fácil, né, para vocês estarem entendendo, né? Então, eu dei uma recapitulada em tudo sobre forma farmacêutica para a gente dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá.